reforma tributária é peça essencial para a retomada do crescimento brasileiro e que não vai provocar aumento de impostos. Segundo o ministro, abre aspas, a reforma das reformas é a tributária. Fecha aspas. Ele afirmou... Sejam bem-vindos à nossa família. Aqui, você encontra conteúdos atualizados e relevantes, compartilhados em um ambiente acolhedor e descontraído. Junte-se a nós e faça parte dessa comunidade agregadora de conhecimentos. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade, deixe seus comentários e nos siga nas redes sociais. Vamos aprender juntos! As perguntas são: você acredita que já entendeu tudo sobre a reforma tributária? Ou ainda, você acredita nos políticos quando eles dizem que essa reforma vai mesmo ajudar o Brasil a médio e longo prazo sendo menos desigual com os mais pobres? Bem, nós preparamos um incrível vídeo explicando como será de fato essa reforma. Sem mais, vamos ao vídeo. Fique até o final do vídeo e destrave um incrível livro 100% gratuito de presente. R$1,270 bilhões. Essa é a soma de todas as taxas, contribuições e impostos cobrados no Brasil em 2010. Muito? Pouco? Suficiente? Para as 3 perguntas, uma resposta comum. Esse dinheiro é mal gasto. Um assunto para tributaristas? Para economistas? Ou para quem paga? Regressividade. Em todo o mundo civilizado, a cobrança de imposto é progressiva. Quanto maior a renda do cidadão, mais ele paga. Mas nem sempre foi assim. Na realidade, a história dos impostos começa há milhares de anos, como um tributo propriamente dito. Certo dia, um camponês resolveu, por conta própria, oferecer aos deuses uma ovelha de seu rebanho em reconhecimento à boa colheita e, é claro, à espera de anos melhores. Até aí, tudo bem. A história começa a complicar quando os donos das terras e das armas passam a impor a cobrança aos camponeses, como um imposto propriamente dito. E olha a origem da regressividade aí. Os escribas cobravam pesados impostos em nome dos faraós. O dinheiro arrecadado ia para as grandes obras. E olha que o custo da mão de obra para construir as pirâmides era zero. Os gregos criaram o Estado e organizaram a cobrança. Tinha imposto sobre venda de escravos, sobre mercadorias importadas, tributum para os romanos, que significava repartir entre as tribos, mas os romanos queriam mais, construir e conquistar territórios. A cada vitória se apoderavam de toda a riqueza e de mais escravos. Queda do Império Romano, Idade das Trevas, tempo de incertezas e de reconstrução. Não havia mais Estado. Senhores feudais cobravam dos seus servos a melhor e maior parte da colheita em troca de segurança. Sobrava o mínimo para a sobrevivência. Assim começa a história da cobrança dos impostos, com os mais pobres e os miseráveis pagando a conta dos mais ricos. Os ingleses foram os primeiros a limitar os abusos da nobreza. Obrigaram João Sem Terra a assinar a Carta Magna que limitava a criação de impostos. Ele cobrava 2 vezes para custear 2 exércitos. O do irmão, o rei Ricardo Coração de Leão, e outro, que estava armando para derrubar o irmão quando voltasse das cruzadas. Nesse tempo, o lendário Robin Hood tentava instituir a progressividade. Tirava dos mais ricos para dar aos mais pobres. A Revolução Francesa também deu um basta aos excessos dos reis Luíses. Um deles, Luís XIV, chegou a declarar que o Estado era ele. L'État, c'est moi! E quem sustentava o Estado? Os burgueses e os trabalhadores. Os nobres só gastavam. Cabeças rolaram. Nasceu a República. E com ela a Declaração dos Direitos Inalienáveis do Homem. Uma das primeiras medidas adotadas pela República foi acabar com o imposto sobre os alimentos. A derrama marcou a nossa história.
Assim era chamado o dia em que os donos das minas tinham de pagar a cota anual de ouro estabelecida por Dona Maria, a louca. Os inconfidentes bem que tentaram nos libertar, mas a colônia ainda não estava preparada para acabar com a insanidade. Tiradentes foi enforcado e teve a cabeça exposta para servir de exemplo. Aliás, não foi por acaso que ao longo da nossa história, as principais revoluções e revoltas se deram contra as monarquias. Foi assim na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, e sempre pelo mesmo motivo: cobrança excessiva de impostos e para uso de uma minoria. Até o dia em que essas sociedades resolveram limitar, por meio de leis, o apetite voraz dos reis e rainhas. Imposto de renda, IPVA, IPTU, Previdência, todos pagamos tributos. Eles estão em toda parte, na energia elétrica, nas roupas, na comida, nos transportes, no combustível e em quase tudo que se possa ter, comprar ou vender. 2 trilhões e 127 bilhões foi o valor total dos tributos arrecadados em 2017. Isso corresponde a aproximadamente 1/3 da soma dos valores de todos os bens e serviços produzidos no país a cada ano. Os tributos são popularmente conhecidos como impostos, mas na verdade existem 5 tipos de tributos diferentes. O imposto é apenas um deles. Por exemplo, além dos impostos, existem as taxas, como a taxa de limpeza urbana. Temos também as contribuições, como a contribuição previdenciária e 2 outros tributos pouco utilizados: as contribuições de melhoria e o empréstimo compulsório. É com a soma desses tributos que o Estado cumpre suas obrigações constitucionais, estimula o desenvolvimento social e financia projetos e serviços voltados a toda a população, como saúde, educação, cultura e segurança. O pagamento de tributos é sempre obrigatório. É um dinheiro pago ao governo e não uma punição, como, por exemplo, multas de trânsito. No Brasil, a Constituição Federal estabelece quais tributos podem ser criados e administrados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. O conjunto de regras que estabelece a criação, cobrança, arrecadação e partilha dos tributos recebe o nome de Sistema Tributário Nacional. Por exemplo, o imposto de renda só pode ser instituído pela União, mas uma parte da arrecadação vai para os estados e outra para os municípios. Já o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, é um tipo de imposto que apenas os estados e o Distrito Federal podem cobrar, mas 25% da arrecadação deve ser repartida com os municípios. O Brasil possui uma das mais altas cargas tributárias entre os países em desenvolvimento. Em um país continental, com renda relativamente baixa, reduzir ou redistribuir os tributos sem comprometer os serviços públicos é um grande desafio. Uma das críticas ao nosso sistema é que cobramos muito sobre o consumo e pouco sobre a renda. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o contrário. Isso faz com que a tributação no Brasil seja regressiva, ou seja, quem ganha menos, paga mais. Isso porque, para as camadas mais pobres, o consumo ocupa uma parcela maior da renda. O sistema tributário nacional enfrenta ainda graves críticas devido à complexidade das leis e de suas inúmeras normas. O Brasil é um dos países em que mais se gastam horas para calcular os tributos devidos. Além da grande quantidade de tributos, as regras variam muito, como no caso do ICMS, que muda conforme o estado. Isso torna o cálculo do tributo devido muito complexo. Uma empresa que venda diversas mercadorias para diversos estados tem que realizar um cálculo diferente para cada uma delas e cada estado em que vende. Se atua no Brasil inteiro, são 27 legislações diferentes. Uma solução que foi adotada por diversos países foi a implementação de uma legislação uniforme na tributação sobre o consumo. No Brasil, entretanto, ainda não chegamos a um consenso. Por todos esses problemas, a reforma tributária é sonhada desde a promulgação da Constituição de 1988. Propostas para tal já foram apresentadas por Fernando Henrique, Lula, Dilma e pela Câmara dos Deputados. Várias alterações no sistema já foram realizadas, mas boa parte dos problemas ainda não foram solucionados e continuam em debate.
Vou explicar aqui rapidamente para vocês como é que funciona primeiro esse a cumulatividade de impostos que a gente tem hoje no país. A gente preparou uma arte só para as pessoas entenderem mais ou menos como é que hoje e o que vai mudar, né? Então, por exemplo, a gente tem o seu José aqui que tem uma fábrica de garrafa, né? Ele vai vender essas garrafas para o seu João, dono de uma fábrica de refrigerante. Nessa venda, ele vai ter que pagar PIS/COFINS, IPI, ICMS, né, ISS, e é óbvio que ele vai embutir isso aqui no preço que ele vai vender aqui para o seu João. Então, tá embutido os preços desses impostos. Seu João aqui, fábrica de refrigerante, vai colocar o refrigerante dentro da garrafa e vai vender para o mercadinho da Dona Maria. Quando ele vende esse refrigerante para o mercadinho da Dona Maria, paga tudo de novo, paga todos esses impostos de novo e embute no preço dele. Então, Dona Maria aqui do mercado está pagando já o imposto de lá, que foi no preço embutido, o imposto daqui, que foi embutido no preço, e ela, por sua vez, vai vender para nós consumidores, por exemplo, Dona Iris, em homenagem à minha mãe, vai vender aqui para Dona Iris e vai cobrar de novo os impostos ISS, ICMS. Então, quando chega aqui para a gente, consumidor, a gente está pagando imposto de tudo isso aqui. Isso aqui são impostos cumulativos ou impostos sobre, que a gente fala impostos em cascata. Como é que vai ficar? Isso já é o que é hoje, que ocorre nas nossas vidas habitualmente. Por exemplo, um exemplo fácil, conta de luz, até o ano passado, o que acontecia quando a gente paga a conta de luz? Por exemplo, a gente pagava R$100 de conta de luz. Aí tem o ICMS, cada estado cobra uma alíquota. Pagava R$20 de ICMS, R$120. Aí era calculado o PIS/COFINS, que é do governo federal. Em cima do quê? Não dos R$100. Que era o que a gente gastou de energia elétrica, mas de 120, contando o ICMS. Tá certo você pagar PIS/COFINS em cima de imposto? Não, você vai pagar em cima do valor da energia que você usou. Mas era cumulativo, é um exemplo aí de cumulatividade. Você paga imposto sobre imposto. Eles vão incidindo na mesma cadeia aí de produção ou de serviços. E agora como ficaria? Então, vou mostrar para vocês como é que seria com o IVA. O IVA é o imposto sobre o valor agregado. Então, você vai pagar imposto só sobre o valor que foi agregado aqui. Então, você tem a fábrica de garrafa, você está na fábrica de refrigerante, você agrega um valor colocando refrigerante dentro. Você não vai pagar o imposto que foi cobrado da fábrica de garrafas, né? Então, e aqui também. E assim vai. Você paga imposto sobre valor agregado. E vai chegar aqui no consumidor com esse imposto sobre valor agregado numa alíquota aí que foi estimada de 25%, porque teoricamente seria a alíquota que mantém a neutralidade da carga tributária, nem para cima, nem para baixo. Não vamos pagar nem menos, nem mais. E aí o IVA dual, que foi explicado, porque estados e municípios não querem perder a autonomia sobre a arrecadação de impostos e estavam brigando por causa disso. Então, vai ter um IVA federal, com os impostos federais, e um IVA para impostos dos estados e municípios. Foi o que foi mais palatável aí. Vai ficar esse IVA dual, que é um nome feio, mas... Pois é, parece nome de remédio, né, minha gente? Só uma pergunta rapidinho. Para o consumidor final, vai aumentar algo? Vai complicar? Vamos ter de pagar mais? Não. Não, teoricamente, nessa cadeia toda aqui que a gente paga hoje de impostos cumulativos, a gente já está pagando muito tributo sobre consumo. Na realidade, a gente não sabe nem quanto que paga de tanto imposto aqui que a gente paga. Esses 5 impostos aí, que vão estar inclusos no IVA, eles são mais ou menos 40% da arrecadação. Porque a gente tem mais contribuição e tal, não é só isso, né? Então, mas é a maior parte de impostos que são cobrados. Vou mostrar aqui uma outra artezinha, só para dar uma explicada aqui geral. Então, tem o IVA federal, o IVA regional que a gente explicou, né? Você falou de preço para o consumidor, vai ter um sistema de cashback, que é
teoricamente, para as famílias de mais baixa renda. Não está definido ainda qual seria a como renda dessas famílias, nem como que seria o retorno de parte desse dinheiro pago de imposto. Mas eu falei com o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api, e ele falou que a ideia dele é cobrar imposto, aliás, devolver o imposto, por exemplo, já na hora que a gente paga a conta do supermercado, já na hora que a gente paga a conta da farmácia, por exemplo, já receberia de volta uma parte desses impostos, né? Tem o imposto do pecado, né? Que é sobre itens aí que fazem mal para a saúde, para o meio ambiente, cigarro, bebidas, né? Simples e Zona Franca de Manaus ficam de fora disso. Simples, que é aquele sistema tributário de pequenas empresas e microempresas, elas vão poder, na realidade, decidir o que elas vão querer, se manter no Simples ou aderir ao IVA, né? E Zona Franca de Manaus vai ser mantida até 2073, não vamos mexer lá também. E o que eu falei é a isenção aí da carga tributária, a gente não vai ter nem aumento, nem diminuição da carga tributária, você vai ter uma melhor distribuição e cortar o chamado custo Brasil, que naquela cadeia toda que a gente mostrou, você precisa ter contadores, advogados tributaristas para saber o que compensa de imposto, o que não compensa, o que você paga, o que você não paga. Isso tudo custa para as empresas, sabe quanto, Elisa? 180 bilhões de reais por ano. São 1.600 horas por ano só para fazer continha de imposto. Isso a gente não vai ter mais depois da reforma tributária. Escrevemos um livro 100% gratuito para você baixar e enriquecer ainda mais seu entendimento. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.